pra você, um ótimo domingo. Que bom ter você aqui comigo para mais um dia de estudos. E neste domingo eu quero você, jovem, com a sua lição na mão, porque nós vamos falar sobre teocracias humanas. Lembra que ontem a gente falou algumas coisinhas ali a respeito do cuidado com os discursos que a gente ouve. E hoje nós vamos entender um pouquinho ao longo da história o que aconteceu e por que a gente tem que ter essa pulguinha atrás da orelha quanto a alguns discursos. Até aqui, até a lição 6, a gente evidenciou várias situações as quais Lutero presenciou e participou. Mas hoje a nossa lição traz um outro nome que vai ser o foco, que é Calvino. João Calvino, ele era jovem quando ele estava passando por uma cidade, e quando ele passou por lá, ele viu que tinha um homem em uma fogueira sendo queimado, porque ele tinha escolhido servir a Deus acima de todas as coisas. Ele decidiu pela sua fé acima da sua vida, e por isso ele estava sendo queimado naquela fogueira. Só que Calvino, ele ficou assim impressionado, intrigado. Por quê? O que leva uma pessoa a abrir mão da vida, abrir mão de viver para morrer por Cristo Jesus, para morrer por sua fé? E o que mais impressionou ele era a expressão de paz no rosto do homem que estava sendo queimado. Ele não estava em desespero, ele estava em paz. E então ele começou a investigar na Bíblia. Por quê? Como que ele conseguiu essa certeza, essa convicção, essa paz e, acima de tudo, colocar a sua fé acima da própria vida? E então Calvino, ao estudar a Bíblia, ele começou a olhar para Jesus como a única fonte de salvação. Ele percebeu que não existia nada que ele pudesse fazer que fosse comprar a Deus, que fosse garantir a salvação. Deus deu o seu único filho, que é a fonte da salvação. E aí, aos 28 anos, ele se mudou para a Suíça e lá ele encontrou várias pessoas que haviam fugido também da França e daquela região para se livrarem ali das perseguições aos quais sofriam. Esses cristãos estavam ali fugidos, porque eles sabiam que se permanecessem no domínio de Roma, eles seriam condenados. Só que aí, Calvino, ele vendo o erro do passado, ele vivendo na pele o erro do passado, de união de igreja e Estado, ele fez a mesma coisa. Calvino, ele instituiu uma teocracia humana, onde ele esperava que todo cristão, ele declarasse, ele jurasse de forma pública a sua lealdade ao cristianismo. A mesma coisa que ele tinha vivenciado, a perseguição, a lei, as doutrinas bíblicas como lei, ele fez a mesma coisa. E quando Calvino ele se tornou o líder maior da igreja e do Estado, ele passou a exigir essas coisas, e então não existia mais distinção daquilo que era uma lei civil e do que era uma lei religiosa. E Calvino, ele conseguiu aprovar muitas e muitas leis que eram voltadas à aplicação de práticas cristãs. Só que aí, mais uma vez, ocorreu a intolerância religiosa, porque Calvino não soube separar as coisas, mesmo tendo sido perseguido, mesmo tendo sentido na pele o que era você não poder exercer sua fé. Quando ele assumiu o poder político, ele fez o mesmo. E a lição traz como exemplo uma situação que aconteceu com um rapaz que se chamava Miguel. E ele considerou Miguel um herege, porque ele negou as doutrinas da Trindade e do batismo infantil. E embora Miguel ele tivesse fugido por muito pouco da mão dos romanos, ainda assim Calvino alcançou ele, o perseguiu e mandou fazer com que ele fosse preso. E lá em 1553, um conselho geral ali se reuniu e decidiu que Miguel deveria ser condenado a ser queimado, né? Os livros ao qual ele escreveu, e ele seria queimado em cima desses livros. Então, aquilo que Calvino viu acontecendo quando ele vinha vindo para a Suíça, aquele homem colocando a sua fé acima de todas as coisas, agora ele fez exatamente a mesma coisa com esse rapaz.
mandou queimá-lo em uma fogueira em cima dos livros ao qual ele escreveu. Mais uma vez a gente consegue ver ao longo da história que aquele que foi perseguido tornou-se então o perseguidor. Mais uma vez a gente vê ao longo da história que toda vez que junta o Estado e a religião, as coisas saem do controle. Quando nós presenciarmos isso, e eu sempre falo para vocês que não será muito tempo para isso acontecer, falta pouco. Quando nós presenciarmos o discurso de que nós temos que unir as igrejas, temos que estar todos na mesma linha de raciocínio para construir um mundo de paz, de alegria, um lugar melhor, todo esse discurso de coisas boas, porque eles não vão vir com um discurso de coisas ruins e de perseguição, o discurso vai ser lindo, maravilhoso. Então, quando vir esse discurso de que não, a gente tem que unir a igreja com o poder político, porque assim a gente ganha força e faz do mundo um lugar melhor. Fique atento a esse discurso. E lembre-se o que você tem estudado esse trimestre. Esse discurso nunca traz consequências boas. Sempre resulta em coisas ruins. Eu espero você aqui amanhã para nós continuarmos estudando juntos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.